pessoal, eu sou o Diego Souza e hoje vamos estar começando nosso primeiro dia do desafio dos 5 dias, mais parecidos com o nosso Pai. E hoje eu quero trazer uma reflexão que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sede, pois, meus imitadores. Depois eu vou deixar o versículo completo aqui no vídeo. E o que eu tiro desse versículo? Sede meus imitadores. Eu vejo que ao longo da nossa vida, a gente sempre procura copiar alguém. A gente admira as atitudes de alguém. Seja de um membro da nossa família, seja de um professor, seja de um atleta. Então a gente começa a querer copiar aquela pessoa em tudo. Se é nosso pai, a gente começa a querer fazer as coisas que ele nos aconselha a fazer. Se é um atleta, a gente procura ver quais atividades que ele faz para a gente poder ficar parecido com o desempenho esportivo dele. Se é um professor, a gente procura se dedicar o máximo possível para atingir notas boas. Porém, quando a gente começa a admirar uma pessoa, a gente começa a ver e começa a admirar uma pessoa e começa a querer copiar essa pessoa, a gente percebe que as dificuldades que essa pessoa tem para ser boa no que ela faz. Então a gente começa a ver como que é difícil e como que a pessoa às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para alcançar o bom desempenho dela. Semelhante também é a nossa vida com o nosso Pai. A gente precisa o admirá-lo. O primeiro ponto para a gente conseguir ter um relacionamento com o nosso Pai, ficar mais parecido com o nosso Pai, é admirar o nosso Pai. Quando a gente começa a admirar o nosso Pai, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, alguns atributos que ele tem que a gente não via antes. E a gente começa a querer ficar parecido com o nosso Pai. A gente começa a querer adquirir o DNA de filho. Porém, para a gente adquirir o DNA de filho, a gente começa a perceber que tem coisas que a gente precisa abrir mão para conseguir adquirir isso. Então, nesse momento, nesse primeiro dia, a gente precisa se libertar de algumas coisas. A gente precisa se desintoxicar de algumas coisas. E para a gente se desintoxicar de algumas coisas, o desejo tem que vir no nosso coração. A gente tem que começar a admirar nosso Pai de tal forma que tem que vir um desejo do nosso coração para a gente poder se desintoxicar, para que a gente possa ser limpo de alguma forma. Mas para isso acontecer, a gente precisa nos admirar. Porque se a gente não admirar o nosso Pai, a gente não vai estar disposto a fazer sacrifícios para se livrar de algumas coisas, para atingir atributos que Ele tem. Se a gente não ter a vontade de nos relacionar com Ele, a gente não vai abrir mão. Então, nesse primeiro dia, fica a dica. Nós precisamos tirar um tempo, nem que seja 5, 10, 15 minutos para refletir. Eu quero mudar para mim ficar mais parecido com o meu Pai? Eu tenho vontade de abrir mão de algumas coisas para que eu possa adquirir DNA de filho? Se você tem esse desejo, você começa a refletir: Pai, o que eu preciso tirar da minha vida para ficar mais parecido contigo? Pai, me mostra o que eu preciso fazer para ficar mais parecido contigo. Me ajuda a me libertar de alguma coisa para que eu possa ficar mais parecido contigo. E ao longo desse desafio dos 5 dias, esse é o primeiro, eu vou estar sugerindo uma música para que a gente possa ouvir enquanto a gente medite após o vídeo. E a música que eu deixo hoje é uma música que fala muito ao meu coração. O nome dela é A Tua Glória Faz, da Fernanda Brum. Então, bota essa música agora, fica ouvindo e meditando nela e começa a pensar: Pai, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ficar mais parecido contigo. Me ajuda, que eu sozinho eu não consigo. Que com certeza o nosso Pai vai estar nos ajudando e vai nos estar direcionando, nos mostrando o que a gente precisa mudar para começar a adquirir DNA de filho. O que a gente precisa mudar para ficar mais parecido com Ele. E qual caminho devemos trilhar. Muito obrigado a todos que estão vendo esse desafio, que a gente possa fazer esses 5 dias de desafio, e eu creio que vai ser uma bênção em nossas vidas, que nossas vidas serão mudadas, que vai aumentar nossa intimidade com o nosso Pai e que nós ficaremos mais parecidos com Ele após o 5º dia. Então, medite na palavra do Senhor. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like. Por favor, compartilha para que mais pessoas também possam fazer esse desafio e ficar mais parecidos com o nosso Pai. E até amanhã, onde nós vamos lançar nosso próximo vídeo, o dia 2 do desafio. Muito obrigado e fiquem com Deus.